novamente para abrirem suas Bíblias na referência inicial, que se encontra em Amós, capítulo 3. Amós, o livro grande mais conhecido que está próximo aí é Daniel. Um pouquinho depois de Daniel, está Oséias, Joel, Amós. Nós lemos aí do versículo 1 ao 7, agora nós vamos nos ater apenas no versículo 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Os irmãos podem se sentar glorificando o nome do Senhor. Amém? Meus irmãos, por incrível que pareça, essa mensagem me veio ao coração quando eu ainda pregava no mês de março, que eu estava aqui à frente da igreja e estava pregando. Deus já falou comigo. Eu não entendi, mas Deus falou comigo assim, o Espírito Santo falou comigo, os avisos de Deus. E eu chegando em casa, eu fui orar e pedir a Deus que desse um direcionamento sobre o que seria isso, e Deus me confrontou justamente nessa passagem. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, orando e pedindo a Deus um discernimento sobre isso, o Espírito Santo falou desta maneira comigo: estamos dormindo dentro de uma casa em chamas. Estamos esperando as chamas nos queimar para começar a agir. Forte isso, né? Vou repetir. Estamos dormindo dentro de uma casa que está em chamas. Estamos esperando as chamas nos queimar para começarmos a agir. E o Espírito Santo finalizou assim: será que teremos tempos de controlar o incêndio quando resolvermos fazer alguma coisa? É uma palavra realmente para nos levar a meditar. Eu realmente, quando eu recebi essa mensagem, eu pedi muito a Deus que desse um direcionamento, porque realmente é realmente um tremendo de um puxão de orelha que Deus está nos dando essa noite aqui. Nós vivemos dias difíceis, meus irmãos, aonde notícias e mais notícias ruins têm chegado até nós. Se ligarmos às televisões, tragédias e mais tragédias, nós só nos deparamos com coisas ruins. Mas Deus, através da sua palavra, nos fez conhecer tudo aquilo que já aconteceu e ainda tudo aquilo que ainda está por vir. O problema tem sido na maneira em que estamos recebendo estas mensagens. Ao invés de recebermos de forma prudente e avaliarmos prudentemente o que devemos fazer com essas mensagens, meus irmãos, nós estamos perdendo tempo analisando e estudando. Eu vou abrir um parêntese aqui para explicar melhor em relação à questão de estudar, porque não é errado estudarmos a palavra de Deus. Quando fala que estudar, é no sentido de as pessoas estarem usando a palavra de Deus para questionar a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas estão usando a própria palavra para defender os próprios erros. E é nesse sentido que estamos perdendo o nosso tempo analisando e estudando a palavra. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, as pessoas não tiveram discernimento de saber que aquele homem era o próprio Deus na terra. E aquelas pessoas perderam a oportunidade de abrigar o próprio Deus em suas casas. Porque eles andavam atrás de Jesus Cristo justamente fazendo o quê?
estudando o que ele estava fazendo, procurando brechas e erros naquilo que eles faziam. E é justamente a mesma coisa que nós estamos fazendo hoje. Recebemos as palavras dos servos de Deus e nós colocamos aquilo em xeque e passamos a questionar aquilo ali. E é isso que Deus tem nos apontado. Mas por que nós não estamos sendo capazes de ter esse discernimento? O Espírito Santo diz que nos falta intimidade com Deus. Está nos faltando intimidade com Deus. Já imaginaram o que teria sido da humanidade se quando Deus falou com Noé para construir a arca, Noé parasse e fosse estudar aquilo que Deus estava falando? O que teria sido da humanidade? Teria sido o fim da humanidade? Moisés até questionou a capacidade dele de fazer a obra, mas ele aceitou o desafio e partiu em frente para tirar o povo da escravidão. Eu destaquei aqui 3 pontos principais aqui nessa passagem aqui, que nós não estamos sendo capazes de discernir as coisas de Deus. Nós não estamos apercebidos em relação aos avisos de Deus. Os apercebidos aqui nós podemos trocar também por não estarmos atentos aos avisos de Deus. Nós não estamos crendo nos avisos de Deus. E nós não estamos preparados para receber os avisos de Deus. Querem ver alguns exemplos aqui? Em Mateus 24, 7 diz que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Eu estava lendo um relatório, desculpe a pronúncia, se o nome é complicado mesmo, do Instituto World Watch. Esse é isso. Ele diz que de 1914 para cá, já morreram mais de 100 milhões de pessoas em guerras. Mais de 100 milhões de vidas foram ceifadas em guerras. E eu pergunto para os irmãos, essa passagem ainda vai se cumprir ou ela está se cumprindo? Ela está se cumprindo. Lucas 21:11 também diz o seguinte: haverá grandes terremotos. Eu separei 2 exemplos aqui, um deles, o terremoto do Equador, porque o ano passado, quando aconteceu, nós oramos várias vezes por aquela nação, por causa da Andréia, que é filha do pastor Eli, que estava lá, e muitas vezes ela pediu, clamando que eu orasse pela nação. Muitas e muitas vidas foram ceifadas naquele momento, naquele lugar. Em dezembro, recentemente, também teve um grande terremoto no Chile. Milhares de vidas também foram ceifadas. E mais uma vez eu vou fazer a pergunta: este versículo está para se cumprir ou ele está se cumprindo? Lucas também 21:11 diz que haverá pestilências. Eu contei aqui várias vezes em testemunhos que de 2013 para cá eu tenho frequentado muito hospitais. E isso me fez ver que uma doença igual o câncer, ele está tendo uma mudança tão rápida, está tendo uma mutação no câncer, que os médicos hoje estão tendo dificuldades de descobrir qual é o tipo de câncer que a pessoa tem. Muitas vezes é tratado câncer, mas sem saber qual é o tipo exato do câncer que a pessoa tem. Tamanha a mudança que está havendo nas doenças. Isso fora as novas doenças que vêm surgindo no mundo. Doenças que há pouco tempo atrás nós considerávamos como erradicadas do nosso meio, hoje estão voltando. Nós ouvimos hoje de novo falar de novo de tuberculose, de cólera. Estão todos nós aqui, eu acho que não teve um de nós aqui que não correu para os postos de saúde para vacinar contra a febre amarela. Quantos anos tinha que nós não ouvíamos falar de febre amarela? Tudo isso está retornando. E mais uma vez eu vou fazer a pergunta. Esse versículo
Vai se cumprir ou está se cumprindo? Haverá falta de alimentos, Mateus 24, 7. Se nós formos buscar informações sobre os agricultores, ano após ano, estão batendo recorde de produção em termos de grãos. Esse ano, novamente, se não me falha a memória, em termos de 30% em relação ao ano passado, estão batendo recordes. Apesar disso, a Organização Mundial diz que 5 milhões de crianças, nós estamos falando só de crianças, morrem de fome todos os anos. São 5 milhões de pessoas morrendo por ano. Esse mesmo instituto, o World Watch, também diz que chegará um tempo em que a humanidade não será capaz de produzir alimento que sustente a própria população. Nós vamos ter que buscar meios de sobrevivência, porque os recursos que hoje estão extraindo não serão suficientes para a população. Parece chato, mas eu vou perguntar para vocês de novo. O versículo irá se cumprir ou está se cumprindo? Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Só amariam a si mesmos. Eu nunca vi uma geração de pessoas que amam a si próprios como essa. Pessoas que são capazes de passar em cima do seu irmão, custe o que custar, e não se importam com a dor do seu próximo. Uma geração fria, indiferente. Amariam o dinheiro. Deveria ser surpresa para cada um de nós toda essa corrupção que está saindo à tona aqui no Brasil. Se nós estivéssemos atentos a tudo isso, não deveria ser nenhuma surpresa para nós, porque isso está na Bíblia. Certo dia eu conversando com a minha irmã, e ela perguntando, falei, meu irmão, o que está acontecendo? Eu falei, minha irmã, não se preocupe não, a coisa está ruim, tá, mas vai piorar. Mas isso é verdade. Meus irmãos, as coisas vão melhorar enquanto nós partimos para a glória. É lá que as coisas vão melhorar. E tudo isso, meus irmãos, tem acontecido devido à indiferença que nós estamos recebendo essas mensagens. Nós estamos tão envolvidos com as coisas do mundo que nós não estamos tendo tempo para as coisas de Deus. Jesus Cristo já tinha feito um alerta a nós, lá em Lucas 21, versículos 34, 35 e 36, diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Versículo 35, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Versículo 36, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Estamos invertendo um outro princípio. A preocupação nossa com o nosso dia de amanhã, nós estamos invertendo um outro princípio que diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós buscamos todos os dias as coisas. Nós não levantamos pela manhã e buscamos a Deus. Não pouco por isso, meus irmãos, tem crescido no nosso meio o desemprego. Não pouco no nosso meio tem crescido enfermidades. E mais uma vez eu vou só abrir um parêntese aqui, porque existe sempre um pré-julgamento quando um crente passa dificuldade. O povo normalmente quer apontar o dedo e achar que a pessoa está sendo punida por estar passando por uma certa dificuldade. Exatamente, como o pastor está lembrando que ou então é pecado. Mas
nem sempre é dessa jeito. Às vezes pode acontecer assim, como ele fez com Davi, puniu Davi, mas muitas das vezes Deus quer trazer aquela pessoa à presença dele. Então, que não exista nesse nosso meio, meus irmãos, acaba com esse negócio de fazer um pré-julgamento, que não cabe a nós tentarmos julgar e entender aquilo que está acontecendo na vida da pessoa. Cabe a nós orarmos, estender a mão e ajudarmos. Mas Jesus Cristo, quando nos traz, nos levanta em determinadas circunstâncias, porque quer nos trazer para próximo de si. Isso nem sempre nós podemos ver isso como uma punição. Me veio a memória aqui agora, lembrar da passagem de José ao ser vendido ao Egito com 17 anos e passar 13 anos até 30 anos e se tornar governador do Egito. Se nós olharmos para a vida dele, aquilo ali foi um castigo. Deus estava preparando ele para uma coisa maior, uma coisa grande que estava por vir. E sem ele, que teria novamente sido da nação se José tivesse voltado atrás, se ele tivesse parado para questionar o que Deus estava fazendo. E essa indiferença, meus irmãos, tem mais um detalhe. Essa indiferença aos avisos de Deus nos tem feito perder oportunidades. As dificuldades nos traz oportunidades? Sim, nos traz coisas boas. No capítulo 18 de Gênesis, 3 anjos aparecem a Abraão. Graças a essa intimidade de Abraão com Deus, ele percebeu que se tratava do próprio Deus na terra. Lembra quando eu falei que Jesus esteve na terra e não o reconheceram como próprio Deus? Aqui Abraão teve a intimidade suficiente para reconhecer que o próprio Deus se fazia presente. Graças a essa intimidade dele, ele foi avisado do fim de Sodoma e Gomorra. Graças a essa intimidade que ele tinha com Deus, ele pôde interpelar Deus pela vida. A Bíblia cita de um povo justo, mas na verdade o que ele queria salvar era a família dele que estava presente no meio daquele povo. Mas ele interpelou por aquele povo e teve a oportunidade de tirar a família dele dali, graças a essa intimidade que Abraão tinha com ele. Esther foi avisada de uma trama de Amã contra o povo judeu. Ela também não perdeu tempo, meus irmãos. Ela preparou um contra-ataque e teve a oportunidade de mudar a situação que culminaria no fim daquele povo. Os avisos nos dão a oportunidade de nos prepararmos e não sermos pegos de surpresa. Quando Deus enviou o anjo destruidor para matar os primogênitos, ele fez uma observação. Êxodo 12 diz assim, versículo 7: tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 13 diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O povo foi prudente e seguiu rigorosamente tudo aquilo que foi determinado por Deus. Graças a esse compromisso que eles tiveram com a palavra de Deus, nenhum dos primogênitos padeceram juntamente com o povo do Egito. Ló, quando foi mandado sair de Sodoma e Gomorra, os anjos fizeram observação a ele: não olhem para trás. Ele e as 2 filhas foram prudentes. A esposa dele, infelizmente, uma louca, olhou para trás e teve o castigo. Diante de tantas profecias que estão se cumprindo hoje, diante de tudo que estamos vivendo nos de tempos atuais,
será que nós não estamos realmente, será que nós estamos realmente levando a sério o Evangelho? Será que realmente é isso que Deus espera, é essa posição que Deus espera de cada um de nós? Será que nós estamos preparados realmente para o fim? Será que nós estamos preparados realmente para o fim? Existe uma promessa que herdaremos uma terra prometida. Mas será que nós estamos preparados para receber essa terra prometida? O que é que Deus quer de nós? Eu estava conversando na semana passada com uma vendedora da Temper, a empresa da qual minha esposa faz parte, em Goiânia. E nós conversando sobre famílias, e aqui a gente falando de oportunidades aqui que Deus nos dá através das tragédias. Conversando sobre famílias, ela veio de uma família católica, eu também vim de uma família católica, e ela falando da dificuldade de levar a mãe dela para a igreja. E realmente, meus irmãos, quem já foi católico sabe da dificuldade que é de um católico receber uma mensagem, guardar essa mensagem no coração, de você conseguir converter um católico. É um pessoal muito teimoso. Então ela falando da mãe, aí eu falei para ela o seguinte, falei, minha irmã, deixa eu te falar o seguinte, eu também, quando eu falava com a minha mãe, tentava levar a mensagem à minha mãe, eu tinha um cuidado muito grande em tudo aquilo que eu falava com ela. Eu achava que eu teria todo o tempo do mundo de ver a minha mãe sentada dentro de uma igreja, louvando e adorando a Deus. Infelizmente, só que a palavra diz que nós não sabemos o dia do fim de cada um de nós. Louvo a Deus, porque eu tive o tempo de estar ao lado dela, ela professar a fé dela e alcançar a salvação eterna. Mas todas as vezes que eu venho à igreja, que eu vejo uma senhora entrando dentro da igreja, como eu gostaria de ter tido a oportunidade de ver minha mãe sentada louvando a Deus, sentindo essa presença gostosa que nós sentimos em nossos corações. Às vezes, irmão, nós precisamos sim ser cautelosos em levar a palavra de Deus. Mas em outros momentos, meus irmãos, acho que nós precisamos também ser assim, um pouquinho mais agressivos. Nós não perdermos tempo naquilo que nós precisamos fazer. Estamos perdendo tempo demais avaliando as circunstâncias, as situações. As oportunidades estão nos sendo dadas dia após dia. Se você se encontra numa dessas situações aqui citada, ou seja de enfermidade, desemprego, seja na dificuldade que você se encontre, não perca tempo questionando o que está acontecendo na sua vida. Tudo isso Deus irá suprir na sua vida a partir do momento que você se colocar debaixo da vontade de Deus. Deus irá se levantar ao seu favor a partir do momento que você se colocar diante de Deus. Falar, Deus, eis-me aqui, eu vou cumprir. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas por Deus. Eu confesso que eu tenho no meu coração vamos dizer assim, um arrependimento não ter sido mais enérgico com minha mãe, pegado a minha mãe pelos braços e levado, falei, não, mãe, vamos para a igreja. A minha mãe chegou várias vezes, teve inclusive nessa igreja. Então, como é gostoso, meus irmãos, essa presença que nós sentimos nos nossos corações. Eu estou compartilhando isso com os irmãos, porque hoje é uma coisa que me falta. Apesar de ter minha consciência limpa de tudo aquilo que era possível ser feito pela minha mãe foi feito na vida em toda, mas me falta essa sensação de ter visto a minha mãe louvando a Deus, dela ter podido sentir a presença de Deus no nosso meio.
Então, meus irmãos, essa palavra é uma palavra, sim, de alerta aos nossos corações, mas também de um alerta, de uma oportunidade que pode estar nas nossas frentes, uma dificuldade que pode estar nos trazendo uma oportunidade de estar nas nossas frentes. Então, que as nossas orações sejam: Deus nos mostra a oportunidade que está diante dos nossos olhos e não estamos sendo capazes de enxergar. É realmente uma mensagem para que nos leva a meditar. Mas eu finalizo aqui dizendo para os irmãos: a sua casa pode até estar em chamas, mas ainda há tempo de Deus alcançar e salvar cada um do seu povo. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Deus falou com você, meu irmão, hoje? Comigo falou, viu? A equipe de louvor está com mais oportunidade. Enquanto isso, vamos ficar de pé também para estar louvando, descansando um pouco o banco.